Olá, doutor! Como Olá, está? bem, Vamos e aqui a doutora Dina? dar este pedacinho, esta pausa para um cafezinho virtual e para termos uma conversinha de amigos, porque a vida, Exatamente. a vida não é só Covid, não é? Portanto, há vida para além do Covid. E eu achei que nós podíamos ter aqui uma conversazinha e elucidarmos também as pessoas que acompanham o doutor e que habitualmente veem as suas publicações e que algumas gostavam de ouvir a opinião do Dr. Artur relativamente a esta matéria da pandemia mundial, porque há vida para além da pandemia mundial. Uh, Como médico, e ao fim destes 3 meses de desconfinamento e deste continuar de desconfinar muita gente, como é que vê que os portugueses se desconfinaram e continuam a desconfinar? Acha que estão a encarar esta situação com com uma normalidade anormal, mas com excesso ou uma ideia de falsa segurança e de liberdade? O que é que acha? Acha que as pessoas têm essa noção de que para já nada é como antes? Portanto, nós temos um inimigo invisível e esse inimigo está presente em qualquer lugar, nós não o vemos, nem sabemos onde é que ele está. Não acha que há uma falsa ideia de segurança, uma falsa ideia de liberdade que pode pôr em causa tudo aquilo que se fez para trás? Sim, mas é que a sua pergunta é tão ampla, tão ampla, tão ampla, que dava para estarmos aqui uma tarde inteira só a falar desta pergunta. Eu acho que tudo isto começa lá atrás, com o confinamento, como diz. Eu, por acaso, tive 4 meses e meio em confinamento, o que me deu para aproveitar esse tempo para fazer uma introspeção do que era a vida do Artur Borges até ao confinamento e depois do confinamento, o que é que eu quero ser. Eu consigo fazer este exercício e eu, não me esquecendo da sua questão, eu queria apenas dizer que eu aproveitei este confinamento para dar uma volta de quase 180 graus à minha vida. Esta é que é a verdade. Portanto, eu tinha, e depois podemos e vamos falar disso também lá mais à frente, À eu frente? tinha um projeto, o Sítio da Cura, há uns 2, 3 anos em mente para fazer e devido a esta loucura que é o nosso dia-a-dia, nunca tive a oportunidade de o fazer e que entretanto com o confinamento tive tempo para tudo, deu para eu lançar esse projeto, porque era um projeto que eu tinha em mente e que os doentes muitas vezes me solicitavam essa mesma saída para doentes que estão longe de mim, Estão lá. que são difíceis de acompanhar e através da telemedicina consegue-se fazer um trabalho espantoso. Mas também quer dizer, eu quero ter uma vida para além do Covid, como dizia. Portanto, o que é que eu fiz? Eu aproveitei este momento exatamente para dizer o que é que eu quero para a minha vida. É isto que eu quero ou quero mudar. E agora respondendo à sua questão mais assertivamente, eu acho que nós temos aí muita gente que esteve em confinamento e nós, como qualquer ser vivo não racional, também, quer dizer, porque você se pegar num cachorro e se o prender e se o largar, ele foge. Nós somos Pode, seres exatamente. vivos e temos exatamente esse comportamento, tivemos confinados. Quando nos disseram agora já podem sair de casa, portanto, tivemos o mesmo comportamento quando um animal está preso. E, portanto, acho que houve muita gente a cometer aí grandes loucuras, e nós vemos isso na comunicação social, com festas, com
até com apostas, vamos fazer uma festa a ver quem é que fica infectado primeiro. Portanto, isso são autênticas irresponsabilidades. E que traz-nos alguns problemas, porque essa pessoa, o Covid é de facto um vírus altamente patológico e contagia com muita facilidade. Portanto, às vezes não vamos fazer uma aposta quem é que vai contagiar primeiro, porque aquele indivíduo depois vai contagiar centenas de pessoas. Acho que esse é, digamos, o grande problema disso. E as pessoas esquecem-se de um grande por maior, não é um pormenor, é um grande por maior, que é o depois do Covid, em termos de eu estou infectado, tive a sorte de ficar curado, e como é que eu fico? Ok, estou com o problema resolvido. Ok, e quais são os impactos que eu vou ter? É que há lesões que ficam a nível renal, fala-se com lesões a nível do miocárdio, fala-se em lesões a nível cerebral e provavelmente, como é óbvio, a nível do pulmão. Portanto, como é que eu fico depois de ter sido infectado? Qual é a minha qualidade de vida? Ok, eu salvei-me. Qual é a qualidade de vida que eu vou ter depois de ter sido curado? Eu vou estar igual? É que calhando não estou. Ou, outra coisa, eu até fico razoável, mas a qualidade dos meus órgãos diminuíram. Isto é, eu passei a ser uma florzinha de estufa. E às vezes as pessoas esquecem-se que não é só ter a sorte de se curar. Isso, ok. Mas depois é ver em que condições eu fico. E as pessoas às vezes esquecem desse por maior. Porque isto muitas vezes as pessoas não têm esta informação, que é o que é que, depois do doente estar curado, quais são as sequelas que ficam pós-futuro. Exatamente. Era uma questão que eu também gostava de lhe pôr. Não acha que nestes últimos 6 meses houve muita informação e muita desinformação vinda de todos os lados, desde a Organização Mundial de Saúde, de outros países, da Direção-Geral de Saúde, de várias entidades, da própria comunicação social. Aliás, a DGS preocupou-se muito com números e com rácios, mas eu penso pessoalmente que a DGS não se preocupou, nem o Estado se preocupou em ter uma função educativa e elucidativa e orientadora. Ou seja, talvez aquilo que nós estamos a ver agora, e temos visto estas festas, estas apostas, este desconfinar um pouco, de alguma forma, leviano, em que as pessoas, é só hoje, é só agora, e portanto o vírus nem tem hoje, nem tem agora, o vírus está presente e a gente não se vê, não é? E a gente não o vê. Não acha que esta falta que houve uma falta de comunicação por parte do Estado, que elucidasse, que fosse mais formativa para com os cidadãos, de forma a que as pessoas pudessem perceber, e conforme, portanto, o país foi percebendo que estava dentro de uma pandemia, que o vírus era perigoso, que é letal, que deixa sequelas para o futuro a todos os níveis, neurológicos, a nível de nefrológicos e de cardiologia e muito mais. Portanto, não acha que o Estado devia ter tido uma função mais elucidativa, mais informativa, mais que pudesse contornar de alguma forma, quando fez o desconfinamento, que existissem situações em que as pessoas pensassem que afinal isto já passou? Sim, eu acho que isso tem a ver muito com a liderança que temos, e aí não há assim muito a fazer. Eu quando liderava tinha uma maneira de ser e de estar
nessa área, que é aquilo que eu tenho de dizer, tenho que o dizer. As pessoas que estão a ser lideradas por mim têm que ter a noção de realidade. Se todos nós estamos no mesmo barco, nós temos que ter acesso à informação. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, naquela falsa proteção da máscara, em que a diretora da Direção-Geral de Saúde dizia que era uma falsa proteção. Apenas porquê? Porque não havia máscaras à venda. Mas não podemos informar mal os nossos concidadãos só porque não existe no mercado. Nós temos é que dizer, olha, não existe no mercado, vamos tentar colocar o produto no mercado, mas quando ele vier, agradecia que todos colocassem uma máscara. Se puderem arranjar, façam, quer dizer, dar uma informação positiva. Agora, não estamos a dizer que é uma falsa proteção, e meses depois essa falsa proteção passou a ser fundamental. Quando nós estamos na era da informação, você vai à internet e sabe a informação a nível mundial à velocidade de um clique. Portanto, nós sabíamos que aquilo seria uma informação que não era correta, e não sendo correta, o que acontece muitas vezes, e eu estou a falar por mim, e agora eu falo por mim, eu perco o respeito quando estão a dar uma informação que eu vejo que estão a ser falsos comigo. Portanto, eu essas coisas não gosto mais a mais quando estamos em alta liderança, não podemos, porque estamos a perder o respeito das pessoas. Claro que depois há pessoas que não ligam muito a isto e o povo é o que é, portanto não há hipótese. Eu ainda hoje, aliás, hoje não, mas ontem estive a almoçar e vi pessoas a entrarem tranquilamente no restaurante sem máscara e ninguém diz nada, os donos do restaurante também chutam para o lado, porque depois há aquela preocupação de ferir suscetibilidades do cliente, depois o cliente não vem por insegurança. Mas é assim, se o nosso cliente estiver informado porque é que nós estamos a fazer isso, só tem uma, duas, ou compreende ou não compreende, mas se não compreende, temos a paciência, quer dizer, eu vou dizer uma coisa, no meu consultório, e a doutora sabe porque tem lá familiares a serem tratados, eu meço a temperatura, peço que tenha um tapete para limpar a sola dos pés, tem outro tapete para secar a sola dos pés, é tudo ali ao milímetro. Mas minha proteção é a proteção dos meus doentes, quer dizer, é chato. E depois limpam as mãos à entrada, limpam as mãos à saída. Pronto. Eu acho que proteção a mais nunca fez mal a ninguém. Agora, aquilo que às vezes se vê não me parece muito correto, mas eu acho que aí o Estado também devia encharcar, em termos, como às vezes encharca-se com informação que não interessa a ninguém, mas aqui se calhar temos que ganhar cultura e creio que pós-Covid a máscara vai fazer parte da cultura do nosso país. Repare, nos países asiáticos. Exatamente, nos países asiáticos, a pessoa tem gripe, vai trabalhar tranquila com gripe normal, sazonal, mas vai com máscara. Portanto, eu tenho gripe, vou trabalhar, mas não tenho que contagiar o meu parceiro que está ali ao meu lado. Em Portugal, eu por acaso, quando estava gripado, fazia isso porque fica mal e estou a contagiar o meu doente. Mas eu uso máscara quando estava gripado, exatamente para não contagiar o meu doente. Agora, eu acho que o Covid também trouxe essa parte positiva, que o uso de máscara quando estamos com um problema, e agora com proteção, e espero que depois no inverno, quem tiver gripe, que use a máscara exatamente com preocupação de não contagiar o nosso próximo. E isso agora, se isto está a passar, eu acredito, as pessoas diziam, e eu ouvia muito isso, que o Covid ia mudar mentalidades. Eu confesso que não vejo isso. Eu também sou da sua opinião. Inicialmente pensei que pudesse mudar algumas mentalidades e que pudesse ser um momento de crescimento espiritual e de crescimento e desenvolvimento humano
mas acho que isso não aconteceu e que, ao contrário daquilo que nós precisamos, que é respeitar o próximo neste momento, isso não está a acontecer. Ou melhor, as pessoas, a maior parte delas usa a máscara porque pensa que se está a proteger, mas não pensa no próximo. Até porque vê-se muitas máscaras no chão, ou perto dos supermercados, no meio da natureza. O Soutor sabe que eu vou muitas vezes para a montanha. É rara, é raro. Desculpa, eu isso vou aos arames completamente. Quando vejo Exatamente. máscaras no chão, vou completamente aos arames. Acho que isso é uma falta de tudo mesmo, quer dizer. Eu já cheguei a ler no Facebook que as máscaras que estão no chão foi o vento que passou pelos caixotes de lixo e levantaram as máscaras. Está a ver? Eu não acredito muito, até porque eu já vi uma senhora a sair do supermercado, a retirar a máscara, a machucar e olhar ligeiramente e pôr dentro de um canteiro. E não foi há muitos dias, foi precisamente no domingo, antes de irmos para a Serra, que eu vi esta situação e achei chocante, porque era uma pessoa relativamente jovem, se calhar muito mais jovem até do que eu, e portanto teve uma atitude de falta de civismo e de falta de respeito para com o próximo, porque a máscara, o local dela é no lixo depois de utilizada. O doutor falou. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa para os nossos ouvintes perceberem isto. A monja Cohen diz que para haver mudança de comportamento, ela compara o ser humano com o cavalgar. E diz que há cavalos que você basta encostar o pé e ele já sai a correr. Há outros que é preciso, mesmo com as esporas, picá-lo. E há outros só mesmo chegando ao osso é que ele altera o comportamento. E eu acho que o ser humano tem, nos últimos 50, 60 anos, o mundo mudou muito e se calhar mudou ainda muito mais depois da queda das torres em Nova Iorque. E isto mudou imenso. Mudou imenso. As pessoas mudaram. E eu já fui um workaholic. E, portanto, sei daquilo que estou a falar, porque eu já só vi trabalho, e hoje vejo as coisas totalmente diferentes. E eu acho que estas coisas, tem que haver aqui um equilíbrio que eu acho que não está a haver. Houve confinamento, a economia caiu, é óbvio que tem que cair. E agora tem de se recuperar tudo, e agora morra quem morrer, não interessa. Quer dizer, não pode ter que haver aqui um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Repare, os países do norte da Europa estão a pensar em fazer 4 dias de trabalho por semana. E eles já chegaram à conclusão que 4 dias de trabalho funciona da mesma maneira. Quer dizer, em termos de produtividade é sensivelmente o mesmo, porque se calhar você produz muito mais, porque também descansa mais. Enquanto nós, em termos de horas de trabalho, acho que Portugal está em primeiro em números de horas de trabalho. Exatamente. Não é por isso que produzimos mais. Não. Porque depois não temos tudo estamos num local de trabalho e não estamos a produzir, não é? Portanto, ou não estamos devidamente a produzir. E realmente isso também é uma conversa interessante, doutor, para uma futura pausa de café. Eu ia lhe perguntar, há um bocado falou no inverno e já que estamos a poucos meses, penso eu, não é? Estamos com tanto calor que as estações estão tão alteradas que eu já nem sei se realmente estamos a pouco tempo do inverno, nem se não. Mas falando da época do inverno que se aproxima, e que traz consigo os estados gripais e todas as situações de doenças e patologias do inverno, acha que o nosso Serviço Nacional de Saúde está preparado eventualmente para uma segunda, eventualmente quase certa, na minha opinião, uma segunda vaga do Covid-19, nos termos em que, portanto, nós vamos ter um inverno, vamos ter pessoas com gripe,
vamos ter pessoas com outras patologias ligadas à situação invernosa e temos situações em que neste momento temos centros de saúde que não funcionam, temos falta de médicos em determinados sítios, temos falta de enfermeiros, temos falta de técnicos, de auxiliares, e eu pergunto-me, será que nós estamos preparados, o Serviço Nacional de Saúde está preparado para receber uma nova pandemia, uma segunda vaga da pandemia, que pode até ser pior que a primeira? Pois é que nós até agora tivemos uma pandemiazinha. Exatamente. Não é? Quer dizer, as coisas estão tranquilamente e tem havido, e aí não podemos tirar valor a quem não tem. Quer dizer, aí creio que as coisas correram bem, estão a correr razoavelmente bem. Eu, quando digo isto, comparo sempre com países como a Itália, como a Espanha aqui na Europa, como a Bélgica, os Estados Unidos, o Brasil. Quer dizer, nós ao pé deles, isto é mesmo uma pandemiazinha, isto é algo coisa muito, muito suave, muito low profile. Agora, eu acredito, e aí digamos, tenho a mesma opinião que a doutora Dina, que é este inverno vai piorar, porque tínhamos a noção que não é por acaso que o nosso sistema imunitário, nós adoecemos muito mais facilmente de inverno do que de verão, porque o nosso sistema imunitário de inverno também vai abaixo. Falta de luz e depois o frio, a umidade, faz com que tenhamos mais problemas, nomeadamente da árvore respiratória. Portanto, sendo o Covid uma patologia que ataca este sistema, obviamente que aí nós estamos mais propensos a, isto é, este pessoal que está assintomático, se calhar o mesmo pessoal de inverno, se calhar não estará assintomático, porque eles agora têm o sistema imunitário que luta contra a doença e a coisa corre razoavelmente bem, mas se calhar de inverno não vai ser bem assim, mesmo se pegássemos nas mesmas pessoas e os colocássemos de inverno, se calhar não iriam ter a mesma reação. Portanto, eu acho que isto vai complicar mais. O que era interessante era eu preparo-me em terra para ir para o mar. Portanto, se calhar o melhor era preparar-nos agora para o que é e não como aconteceu, que precisávamos de máscaras e não havia máscaras no mercado, precisávamos de álcool, não havia nada, porque o que estava previsto na cabeça da Diretora-Geral de Saúde era que o Covid ficava enclausurado na China e não saía de lá. Portanto, na cabeça da senhora não havia mundo global e, portanto, isto fica ali mesmo. Não chega a Portugal. E infelizmente chegou. Repara uma coisa, eu acho que o Covid veio fazer uma coisa muito interessante, que é testar os sistemas nacionais de saúde de todos os países. E se calhar houve um desinvestimento ao longo destes últimos 20 anos no Sistema Nacional de Saúde. Sim. Até porque depois tínhamos que dar. E isto não acontece por acaso. Nós temos. Agora, das duas, uma, ou enfiamos todos a cabeça na areia e dizemos que sim e tal, e isto é tudo porreiro, e deixa andar, pronto, isto só depois vamos reclamar quando nos calha a nós ou a um familiar nosso. Mas a verdade é que nos últimos 20 anos tem havido um desinvestimento na saúde. Sim, isto não é por acaso, porque tinha que acontecer, porque das duas, uma, ou investíamos na saúde e a saúde privada não saía do ovo, ficava no ovo, portanto não nascia os hospitais privados agora, ou desinvestimos na saúde pública para que a saúde privada cresça. E quem diz saúde, também estamos a falar até de seguro de saúde. Repare, se olharmos bem, há 20 anos atrás existia seguros de saúde. Quem é que fazia um seguro de saúde? Ninguém. Não era necessário. Certo?
Agora, eu ouço os meus doentes estarem preocupados que se calhar é importante termos um seguro de saúde. Não é por acaso, porque depois vemos que as coisas às vezes não respondem. E mesmo assim, às vezes, a saúde privada também não é aquela pílula dourada que muitas vezes douram, porque não parece que seja isso, porque quando a coisa corre mal, eles chutam para o hospital público, porque não têm ainda, nem terão, se calhar, condições que tem um hospital público. Portanto, o que eu acho aqui é que eu queria acreditar nisto, tenho alguma dificuldade, mas queria acreditar nisto. E se fizermos, eu já disse isto na RTP1 quando fui chamado uma vez a fazer uma revista de imprensa. Eu acho que, e disse isto já há uns anos atrás, e eu vou repetir, eu tenho é que fazer uma gestão da coisa pública mais racional e ter uma luta que nos países latinos será quase milagroso haver algum país latino a solucionar um flagelo chamado corrupção. Porque isto é que a corrupção, eu creio que é aqui que bate o ponto. Eu não posso estar a tirar dinheiro da educação, da saúde, da justiça e por aí fora, mas eu estou a falar nestes grandes pilares da democracia. Não posso estar a tirar dinheiro disto para pôr num novo banco. E agora vimos a saber que há aqui um amigo que comprou não sei quantos mil de imóveis a preço da uva mejona e entretanto, mas comprou sem dinheiro, que isto é uma coisa inacreditável. Quer dizer, eu compro isto a metade do preço, mas também não tenho dinheiro para comprar. Ok, Pois é verdade. Só neste país, quer dizer, porque num país desenvolvido isto ia tudo preso. Mas isso anda tudo tranquilamente, quer dizer, anda aí tudo tranquilamente, como que nada acontecesse. E o país continua a pagar isto de forma tranquila. Portanto, eu às vezes digo isto, em círculo de amigos. Diga? Continuamos todos a pagar, doutor. Todos nós. Sim. Eu costumo dizer que se o Afonso Henriques viesse aqui, matava os portugueses todos, porque eu andei aqui, expulsei a minha mãe daqui para fora e agora vocês fazem isso. Essa história que ele bateu na mãe, não é? Portanto, mais facilmente bateria em nós. Exatamente. Portanto, eu acho que isto não pode acontecer. E aquilo que estamos aqui a falar é que mas esta é uma das histórias. Aquilo que eu soube há uns anos atrás, quando isto começou, foi que o Ricardo Salgado acho que fez uma transferência de 5 mil milhões de euros para o BES de Angola, para o BESA, e acho que perdeu-se o dinheiro, nunca lá chegou nada a Angola, portanto, e são 5 mil milhões de euros. Portanto, mas quem é que paga depois isto? Quem paga isto são os portugueses. Tranquilamente, quer dizer, não tem problema nenhum, isto vai-se pagando. Mas você vê isto na Finlândia, a crise, esta recessão económica que aconteceu há meia dúzia de anos para cá, ou mais, 10 anos para cá, isto começa tudo na Finlândia, com o problema lá dos bancos e bancos, nomeadamente franceses, que estavam em derrapagem e que queriam injeção do Estado finlandês e houve uma diretiva do próprio, quer dizer, eu estava a faltar aqui, não é eleições, houve como é que se diz? Está-me aqui a faltar o termo. Houve uma consulta ao povo e o povo disse que não tinha nada que estarmos a pagar isto. E o Estado finlandês não pagou nada, quem tiver que falir, abre falência, tranquilo, e acabou e sai do mercado. E o Estado finlandês não custeou nenhum prejuízo de nenhum banco em falência. E a verdade é que eles foram os primeiros a entrar em crise, mas também foram os primeiros a sair de crise. Mas não custearam falências de bancos nenhuns.
nós andamos aqui com o BES, isto é um buraco sem fundo, porque, repare, dá-se dinheiro, dá-se dinheiro, as lideranças de topo continuam a ter, que é uma coisa que me faz aflição, continuam a ter prémios de desempenho. Mas prémios de desempenho de quê? Então aquilo cada vez está a falir mais. A ver, quer dizer, é estas coisas que me fazem. É esta gestão da coisa pública que muitas vezes depois vamos ter problemas na parte da saúde. Agora vamos ver o que é que isto vai dar, mas respondendo à sua questão, claro que de inverno eu acredito que isto vai piorar bastante. Bastante. Se houver responsabilidade de todos. Eu queria lhe fazer uma pergunta, porque está esta pergunta ligada à sua área de intervenção, da qual eu sei que tem muito sucesso, e não me canso de lhe dar os parabéns, mais uma vez os meus parabéns, e eu queria lhe perguntar em que medida é que a medicina tradicional chinesa e a homeopatia podem ajudar quer na prevenção do Covid, quer na recuperação de um eventual infectado de Covid-19. Ok, então deixe-me só fazer aqui um preâmbulo para depois responder à questão. Tanto a medicina chinesa como a medicina homeopática são duas medicinas energéticas, portanto elas atuam pela energia. Ora, e elas estimulam o quê? Estimulam a autocura. Eu costumo muitas vezes dizer assim aos doentes: ouça lá, quando você está doente, quando começa a ter um problema qualquer, você vai logo a correr ao seu médico? Não. Então porquê? Fica à espera de quê? Fico à espera que passe. Ok. Até isso passar, o que é que aconteceu? Não sei. Pronto. O que aconteceu foi o tal sistema de autocura. Estamos a falar da nossa imunidade. A nossa imunidade reagiu e tratou o problema e ficámos bem. Portanto, não foi preciso ir logo a correr. Ora, tanto a medicina chinesa como a medicina homeopática fazem esse trabalho. Portanto, eles vão estimular a imunidade para resolver o problema. Ora, dito isto, tanto a medicina chinesa como a medicina homeopática são medicinas que estimulam e têm esse dom, digamos, de estimular fortemente a imunidade. E creio que, e a história diz-nos isso, na febre espanhola, a homeopatia teve um papel fundamental nessa altura. No Covid, em Wuhan, chegou-se, e existem artigos que nos dizem exatamente isso. Eles, na altura, para diminuir a taxa de mortalidade, tiveram que colocar no meio hospitalar medicina chinesa e medicina convencional. Portanto, a medicina integrativa que eu já defendo há anos. Na China, eu fiz estágio na China. Na China nós temos hospitais de medicina tradicional chinesa e hospitais de medicina convencional. Mas o que aconteceu agora com o Covid foi a migração de médicos de medicina chinesa para os hospitais de medicina convencional, para fazer ambas, para que haja medicina integrativa. Portanto, o médico de medicina chinesa fazia medicina chinesa em simultâneo com a medicina convencional em meio hospitalar, em internamento. E o que se concluiu é que, de facto, os doentes que faziam medicina chinesa e medicina convencional, estes doentes não recuperavam muito mais rápido e o índice de mortalidade diminuiu assim a pique. Portanto, é importante saber que não podemos separar estas águas, que é a medicina convencional da medicina complementar. Eu não sou, digamos, miúpe a ver estas coisas, não sou daqueles que defendo que as medicinas que eu pratico é o último grito da medicina, o resto é tudo uma cambada de ignorantes. Eu não sou assim, mas também não digo que os outros são os iluminados e nós somos os burros para o sítio.
Não, eu acho que o doente precisa das duas medicinas e acho que se houvesse aqui um dar de mãos, o doente ia lucrar e ambos os médicos tinham a lucrar, porque os resultados são pura e simplesmente brilhantes. É pena que muitas vezes estas coisas não surjam, ainda há alguma relutância. Eu acho que vai chegar um dia que nós em Portugal vamos ter mesmo medicina integrativa, não é? De qualquer das formas. Não vai ser com esta geração, com esta nova geração, ainda não acredito que seja nesta geração de colegas que estão a sair agora da faculdade. Eu acho que eles formatam-nos e depois há alguém que sai do normal e que é capaz de ter uma mente mais abrangente, mas há a malta que mantém aquilo que lhe é incutido na faculdade. Eu estou a fazer uma pós-graduação em homeopatia, um mestrado, e tenho lá uma colega que é pediatra e que disse abertamente no primeiro dia, e eu estou aqui porque se não fosse a homeopatia eu não estava aqui sequer. Portanto, e como eu achei incrível o que a homeopatia me fez, eu acho que posso fazer isso para as minhas crianças que me consultam. E, portanto, ela também lá está a fazer esse mestrado. Portanto, acho que há espaço para todos. Acho que a medicina complementar, seja ela medicina chinesa, homeopática ou outras, quando praticadas de maneira responsável e quando o médico também quer cada vez evoluir mais, porque isso depois tem a ver com a ambição de cada um de querer chegar mais além. Eu estou à vontade para falar sobre isso, inclusive para falar com colegas de medicina ocidental, porque o meu trabalho ao longo de quase 2 décadas está invisível, portanto, depois há aquelas desculpas mirabolantes que às vezes ouço de colegas do meu trabalho, que é assim, de uma pessoa de ir aos anos, mas ao princípio eu chateava-me, agora já me rio com estas coisas. Já. Sim. Olha, doutor, eu acho que tínhamos aqui muita coisa para conversar e acho que temos muito para conversar para além do Covid, porque há vida para além do Covid. Eu estou a ficar aqui um bocadinho apertada de tempo, porque tenho um compromisso às 15h30 e ia-lhe pedir que seria bom nós, numa próxima oportunidade, numa próxima pausa de café, pudéssemos falar da sua intervenção em situações em que a medicina convencional não conseguiu resolver. Casos de sucesso que eu sei que o doutor tem, inclusivamente já os levou à televisão. E falarmos também um pouco mais da medicina integrativa para as pessoas poderem perceber o que é realmente a medicina integrativa, o que é que pode fazer parte da medicina integrativa e mesmo não havendo medicina integrativa nos hospitais públicos, de que forma é que as pessoas poderão utilizar a medicina convencional e utilizar aquilo que as outras pessoas chamam as medicinas alternativas, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia e outras muito, muito mais, de forma a terem uma qualidade de vida tal qual eu consegui ter hoje e aconselho a qualquer um. E acho que sentiria-me aqui um bocadinho abusada em dizer ao doutor se podíamos marcar uma nova pausa para o café. Uma Com nova certeza. pausa para um novo tema. Desta vez foi assim um pouco de surpresa, não é? Para quem nos está a ouvir ou para quem nos vai ouvir. E da próxima vez marcaríamos uma hora, um dia, em que pudéssemos ter o público, inclusivamente, a fazer questões daquilo que estamos a debater e daquilo que estamos a expor publicamente. O que é que me diz? Acho a ideia brilhante e essa interação com os nossos ouvintes acho que é importante,
porque aí iríamos estar a cumprir uma função que é de informação. Exatamente. Portanto, não só de lazer e de uma conversa agradável entre amigos, mas também de informação. E isso é importante que aconteça. Portanto, acho a ideia brilhante. E vamos embora. Então vamos embora. Marcamos quando? Então marcamos, por exemplo, de 2 a 8, quarta-feira, próxima quarta-feira. Na próxima quarta, aqui, às 2? Pois eu não sei, quer dizer, ou às 2 ou ao final de tarde. Ou ao final de tarde. Ao final de tarde só para tentarmos abranger mais pessoas que se calhar estão a trabalhar. Eu ia falar nisso porque eu penso que nós podemos focar temas muito interessantes para além de todos os temas que o doutor possa ter para falar relativamente aos seus casos de sucesso, que são todos. Mas podemos ter aqui algumas pessoas com questões muito direcionadas, por exemplo, a fibromialgia, doenças reumáticas, rinocinusites, tendinites, que possam expor algumas questões e que online o doutor pode dar uma luz e pode falar sobre o assunto. Se calhar o final do dia ou o final da tarde seria o momento mais adequado para podermos fazer um novo direto relacionado com a saúde, com a qualidade de vida e com a vida para além do Covid. Mas pronto, podemos falar sobre a hora e depois vamos publicá-la e dizemos atempadamente qual a hora, mas final do dia para mim parece-me bem. Também me parece bem. Um pôr do sol. Será um sunset e não uma pausa. Pronto. Fica combinado. Okay. Bom, foi um prazer esta pequena pausa para este café. Foi pequenina, mas foi o nosso início. Acho que daqui vão partir muitas outras conversas, muitos outros temas interessantes. O público vai com certeza interagir com o doutor, querer saber muito mais e penso que hoje foi o começo de grandes conversas de amigos, que poderá ser comigo e com outras pessoas também, e que o doutor passará, portanto, a fazer com alguma frequência no seu canal e falar também depois do Sítio da Cura, que foi um projeto que nasceu também, já hoje falou um pouco, mas que nasceu no confinamento. O que é interessante, foi um filho criado no confinamento. Foi. E curiosamente tem sido interessante os resultados e posso dizer que ainda hoje vi uma doente no Sítio da Cura, uma doente oncológica da zona do Distrito Porto. Mas tenho doentes em França, tenho doentes na Suíça, tenho doentes em Torres Novas, tenho doentes em Lisboa. Portanto, o que significa que, de facto, o Sítio da Cura e a telemedicina não é só no Estado, mas nós depois podemos usar em termos particulares com resultados bastante bons, desde que tenhamos também noção, e o médico tem que ter essa honestidade, que é, consigo fazer um bom trabalho com esta ferramenta, excelente. Não consigo, tenho que vir ao meu consultório, temos que dizer. Eu tive agora na segunda-feira um doente que está a passar férias e que eu já tratei os pais e tratei amigos, e portanto ele conhece o meu trabalho, e ele tem um problema de um ombro com ruptura parcial de 3 tendões. E ele disse, olha, enquanto eu estou aqui de férias, eu disse, doutor, não me faça isso. Eu não consigo tratar-lhe isto uma semana ou duas. Você tem aqui um problema que é tratável, mas é preciso meses para tratar isto. Portanto, ou vem cá 3 ou 4 semanas e fazemos aqui um tratamento intensivo de forma diária e você ao fim de 3 semanas tem isto resolvido. Ou se é para vir cá uma vez ou duas porque está de férias e está cá uma semana ou duas, então não gaste dinheiro. Mas não lhe levei nada por lhe estar a dizer isto.
ele pediu-me quanto é que custa esta consulta, não custa nada, eu não lhe fiz nada, portanto não custa nada, mas vá pensar na sua vida e depois diga o que pretende. Mas se tivermos essa abertura e essa honestidade para com o nosso cliente, é uma ferramenta de trabalho muito interessante e que se consegue fazer. E o Sítio da Cura já lá tem críticas desse trabalho e as críticas que estão no Sítio da Cura são doentes tratados por telemedicina e, portanto, é interessante. Ok, doutor. Então, fica... Obrigado a si. Um grande beijinho e um grande abraço. Um resto de uma boa semana. E, entretanto, vamos falando para podermos marcar a data, portanto, concreta, a data na hora concreta de quarta-feira para darmos a informação às pessoas que queiram assistir ao direto. Ok, doutor? Bem, beijinhos, obrigado. E obrigado a todos que nos ouviram. Ok, doutor. Obrigado. Um abraço, com licença, obrigado. Um abraço a todos.